Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Bairros da Zona Oeste do Rio amanhecem com as marcas dos ataques de ontem. Mais de 30 ônibus foram incendiados por criminosos. Estão presos os suspeitos pelo assassinato de um juiz executado na última quinta-feira, em Jaboatão dos Guararapes. No Piauí, a polícia faz um mutirão para devolver motos roubadas. A meta da Polícia Civil é devolver 500 motocicletas que foram tomadas das vítimas pelos criminosos. E ainda, as vagas temporárias de fim de ano aquecem o mercado de trabalho no Distrito Federal. Terça-feira, dia 24 de outubro, agora no Brasil TV. Moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro amanheceram sob os reflexos da onda de ataques ao transporte público ontem à tarde. Você acompanhou aqui no Brasil TV. Hoje, os ônibus na região circularam lotados e muita gente até desistiu de sair de casa. Ontem, um trem e 35 ônibus foram queimados depois que um miliciano foi morto numa operação da polícia. A terça-feira começou com um reforço da segurança nas estações do BRT do corredor Transoeste. Os ônibus estavam com atrasos e os diretões só começaram a rodar às 6h30 em algumas estações. Em outras, demorou mais ainda. Eu saio de casa mais ou menos às 4h40 para ir para o ponto, para vir até aqui, porque eu pego 7 horas no trabalho. Até agora nada. Não tem como chegar no trabalho, porque não está tendo ônibus. Essa guerra toda aí não tem como chegar no trabalho. O sufoco começou ontem à noite na volta para casa. Mais de 30 pessoas pegaram carona em um caminhão cegonha em Santa Cruz, na Zona Oeste. Os pontos de ônibus ficaram lotados em Campo Grande. No terminal Alvorada, os articulados ficaram estacionados e passageiros tiveram que buscar alternativas. Essa manhã, mais transtornos. A estação Mato Alto amanheceu lotada. Muita gente acordou sem saber nem como, nem quando chegaria ao trabalho. Tá horrível. Minha supervisora que vai pedir o moto-Uber para me poder ir, entendeu? Não tem condição nenhuma, nem desse lado nem do outro. Na estação do Magarça, em Guaratiba, os BRTs passavam lotados. Ao todo, 6 clínicas da família não abriram hoje, todas na região dos ataques. As aulas também foram afetadas e 20 unidades municipais estão fechadas. Os pontos de ônibus ficaram cheios. O ônibus está muito escasso aqui em Santa Cruz devido a essa violência urbana aí. A gente fica à mercê e tendo que trabalhar, o patrão não quer saber e é isso. Você vai gastar? Hoje R$35, quando eu gastaria somente R$8. No caminho de quem conseguia seguir viagem, o que sobrou das cenas de horror. Carcaças de carros e ônibus incendiados por criminosos. A estação de Santa Cruz amanheceu às escuras. Um gerador foi instalado para ela poder funcionar. E trabalhadores de concessionárias de energia, telefonia e internet consertavam os estragos. Sinais de trânsito ficaram apagados. Guardas orientavam os motoristas. Agora, 11 horas da manhã, parte do bairro ainda está sem luz. Algumas lojas abriram, mas estão às escuras. Nessa agência bancária, só os caixas eletrônicos estão funcionando. Os clientes que chegaram cedo estão aqui do lado de fora, na fila, esperando a energia voltar. Tá tudo escuro, não tem segurança, não tem ninguém. Fui ali umas 3 ou 4 vezes para ver se tem alguém para informar alguma coisa, não tem. Teve trabalhador com medo de como seria o final do dia. Não vou nem ir, porque eu não sei nem como é que eu vou poder voltar. Vai que mais tarde está pior. Nunca antes na história do Rio, tantos ônibus foram queimados. Mais de 30 milhões de reais em prejuízos. Uma segunda-feira de ataque a um direito básico de milhares de pessoas, o de ir e vir. Você vai ver agora como foram os ataques. O Rio de Janeiro viveu o maior ataque ao transporte público de toda a sua história. Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Segundo a Polícia Civil, a ação criminosa foi uma resposta de bandidos à morte de um miliciano durante uma operação. Eles incendiaram ônibus e um trem. Dentro do trem agora tacaram fogo, dentro do trem, mano. Mateus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão, foi baleado na comunidade Três Pontes. Ele era apontado como número 2 na hierarquia da milícia comandada pelo tio, o Zinho. Na operação foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola, dezenas de carregadores, munição, rádios transmissores, coletes e celulares.
Um menino de 10 anos que estava dentro de casa foi baleado na perna. Ele foi levado para o hospital e já teve alta. Os primeiros ônibus foram queimados aqui em Santa Cruz. Até o momento, 12 pessoas foram presas suspeitas de participar dos ataques. A polícia pede ajuda à população com informações para identificar outros envolvidos através do Disque Denúncia. Foram tantos registros de incêndios e ataques que o sindicato, que representa as empresas, teve dificuldades para fechar o balanço. No total, foram 30 ônibus comuns e 5 do BRT depredados. Aí, tacaram fogo no ônibus aqui agora numa gaça. Nesse vídeo, é possível ver um rapaz de blusa branca e bermuda amarela ateando fogo num ônibus. Depois, ele sai correndo. Outro homem de regata e capacete vermelho aparece no vídeo com um galão de combustível na mão. Descendo agora, cesárea de meia lá. Tacando fogo na linha T07, ó, Gerdau. Nesse outro vídeo, um homem de capacete laranja joga combustível na parte da frente de um ônibus lotado, enquanto o outro ateia fogo. As imagens mostram o desespero dos passageiros fugindo às pressas. Gente do céu! Desce do ônibus, que é do motorista! Os ataques se espalharam por vários outros bairros da Zona Oeste. Além de Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Guaratiba, Campo Grande, Recreio, Sepetiba, locais onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Quem passou pelos bairros se assustou com os veículos pegando fogo e a fumaça preta que tomou conta da região. Na Avenida Brasil, criminosos atravessaram um caminhão para interditar 4 pistas no sentido Santa Cruz. Como você viu na reportagem, 12 pessoas foram presas pela polícia, mas 6 suspeitos acabaram liberados porque não havia prova da participação deles nos ataques. 10 criminosos já foram identificados. Nas redes sociais, o presidente Lula deu detalhes de como seria a ajuda do governo federal no combate ao crime organizado e à milícia no Rio. Disse que, em reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, falaria sobre como a aeronáutica e a marinha poderiam ter uma intervenção maior nos aeroportos e portos do Rio no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e de armas. O presidente declarou que não quer fazer intervenção no Rio, que não quer tirar a autoridade do governador ou do prefeito, mas considera trabalhar junto com eles como uma saída. 5 bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro de um supermercado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, hoje de madrugada. Segundo a polícia militar, os bandidos invadiram o mercado de madrugada. Com a explosão, o fogo se alastrou e destruiu boa parte da loja e os criminosos fugiram sem levar nada. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido e não houve prisões. Um adolescente de 14 anos morreu em Fortaleza depois que bandidos atiraram várias vezes em um campo onde acontecia uma aula de futebol. Outras 3 pessoas foram baleadas. 2 suspeitos do ataque foram presos. Pelo menos 3 homens realizaram um atentado a tiros em uma quadra de futebol na periferia de Fortaleza, onde um grupo de crianças participava do projeto Menino de Deus. Eram cerca de 60 crianças que estavam aqui no momento do tiroteio. Segundo os moradores, foram pelo menos 30 disparos durante 1 minuto e meio. 4 pessoas foram atingidas. Um garoto de 14 anos foi atingido no rosto e no tórax e faleceu. Os outros 3 sobreviveram. Um garoto de 12 anos está em estado grave. A bala entrou pelo seu tórax, passou pelo pulmão e está alojada na vértebra. Um outro garoto de 13 anos continua internado. Ele está fora de perigo, levou um tiro apenas no pé. E um rapaz de 29 anos, adulto, recebeu alta ainda na segunda-feira. Os suspeitos foram identificados sendo Edivânio da Silva Nascimento, de 22 anos, com passagem por tráfico de drogas e roubo, e Lucas Félix de Souza, de 26 anos, com passagem por roubo. A polícia apreendeu uma balaclava, uma quantidade de pó branco, aparelhos celulares, dinheiro e outros materiais ilícitos. O veículo que foi utilizado durante esse atentado também já foi apreendido. O terceiro suspeito já foi identificado e a polícia está em busca por ele. Em São Paulo, o corpo da adolescente morta a tiros dentro da escola em que estudava, na zona leste da capital, foi enterrado no início da tarde. Giovana Bezerra Silva tinha 17 anos e estava no 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Sapopemba.
Os portões do velório estavam fechados. Apenas pessoas autorizadas puderam dizer adeus a Giovana. Foi o caso desse grupo de jovens que estudava com a adolescente. Giovana Bezerra da Silva tinha 17 anos e estava no 3º ano do ensino médio. Ontem, ela morreu baleada dentro da escola estadual Sapopemba, onde estudava. Esse é o 2º ataque a tiros numa escola estadual este ano aqui na capital. Em março, uma professora foi morta por um aluno na Vila Sônia, na Zona Oeste. A escola estadual Sapopemba tem 1.800 alunos. E segundo o governo estadual, uma psicóloga que faz atendimento aos estudantes a cada 15 dias, mas não atendeu o estudante de 16 anos que fez os disparos. Depois de atirar contra colegas, o adolescente entregou a arma para uma coordenadora e foi apreendido pela polícia. A arma é do pai dele. E é dessa forma que a maior parte dos agressores tem acesso às armas, segundo esse pesquisador do Instituto Sou da Paz, que estuda fenômenos como o de ontem. A gente precisa fazer uma discussão bastante clara para toda a população sobre quais são os riscos de você manter uma arma em casa, né? Seja para si, seja para sua família, e especialmente em casas com crianças e adolescentes. A gente já tem inúmeras pesquisas mostrando que você ter uma guarda segura para essa arma de fogo em casa, e aí eu estou falando de armários trancados, cofres, você barrar esse acesso de pessoas não autorizadas é algo que traz um grande benefício e diminui muito os riscos desse acesso. Com aulas suspensas e esquema de segurança reforçado, a Escola Estadual Sapopemba abriu hoje apenas para que pais e alunos entrassem para pegar pertences esquecidos na correria. O neto da dona Laide presenciou tudo. Ele fala que não quer vir para a escola, que não quer mais, que ele está assustado. Uma equipe de psicólogos esteve hoje na Escola Estadual Sapopemba para atender alunos, pais e funcionários. Segundo o governo do estado, essa equipe permanece ali pelos próximos 10 dias. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou luto de 3 dias em todo o estado pela morte de Giovana. Integrantes de uma organização criminosa foram presos hoje em Mato Grosso. Eles são suspeitos de fraude eletrônica em negociações de compra e venda de gado, além de lavagem de dinheiro. O Natan Goulart tem os detalhes. A Polícia Civil de Goiás, com apoio da Delegacia de Estelionato daqui de Mato Grosso, realizou hoje uma grande operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes através da modalidade falso intermediário na compra e venda de gado. Na manhã desta terça-feira, a polícia cumpriu quase 120 ordens judiciais entre mandados de busca e apreensão e prisão aqui na capital e em outras 4 cidades do interior do estado. As investigações começaram depois que a polícia identificou criminosos aqui de Mato Grosso que aplicavam golpes fora do estado. Eles agiam como falso intermediário, entravam em contato com as vítimas, comprador e vendedor, e os faziam acreditar que de fato estavam fechando o negócio. Em uma das negociações, o comprador chegou a realizar 6 transferências bancárias e tomou um prejuízo de mais de R$1,5 milhão de reais. Até agora, 33 pessoas foram presas. A polícia apreendeu munições, arma de fogo, uma quantia em dinheiro e bloqueou mais de 800 contas bancárias. A polícia continua investigando porque mais pessoas envolvidas ainda estão foragidas. Elas são investigadas também pelo crime de lavagem de dinheiro. Foram presos os 3 homens suspeitos de matar um juiz em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O crime foi na quinta-feira passada. As prisões foram feitas na madrugada desta terça-feira no município de Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, 3 homens foram presos. Um deles estava de acordo com as investigações no momento da abordagem do juiz na última quinta-feira. Outros 2 estavam numa oficina, então tentando envelopar este carro que foi usado na última quinta, quando o juiz foi morto em Jaboatão dos Guararapes, município vizinho ao Cabo de Santo Agostinho. O crime foi na última quinta-feira, quando o juiz estava chegando em casa, a poucos metros, ele foi abordado por um carro vermelho, justamente esse que está aqui no pátio da delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E aí, de acordo com as investigações e também com o depoimento de um desses homens que foi preso hoje, ele disse que foi uma tentativa de assalto, só que o juiz teria reagido, então eles atiraram na cabeça do juiz que morreu no local. Outros 2 homens estão foragidos também, que também participaram no momento aí da investida, então
na última quinta-feira. A polícia não deu mais detalhes sobre a investigação, nem sobre quem são esses 2 foragidos. O caso agora segue investigação e esses 3 suspeitos, eles já passaram por audiência de custódia e já foram para o presídio aqui que fica em Abreu e Lima, também na região metropolitana. Danilo César, do Recife, para o Brasil TV. A Polícia Civil do Piauí divulgou uma lista de motos apreendidas que serão devolvidas aos proprietários. Cerca de 500 motos fazem parte do mutirão. Os donos das motos foram convocados por meio de edital. São cerca de 50 pessoas. Esse é o primeiro chamamento de proprietários de motos recuperadas pela Polícia Civil do Piauí. As motocicletas estão no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos a Veículos em Teresina. O edital está disponibilizado no site da Polícia Civil do Piauí, mas todas as vítimas já foram avisadas sobre essa ação. Os proprietários deverão ir até a delegacia, na zona sudeste da capital piauiense, com o documento pessoal e do veículo. Essas 50 pessoas representam somente 10% do total de chamamentos. A promessa é devolver mais de 500 motocicletas que estão lotando o pátio da delegacia. Muitas delas estão no local há mais de 10 anos. Apesar do mutirão, o roubo e furto de veículos no Piauí ainda continua alto. Esse ano mesmo, até setembro, segundo a própria Secretaria de Segurança, já são mais de 4 mil carros e motos levados por bandidos no estado. Um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022. A chuva que caiu em alguns estados do Centro-Oeste ajudou a controlar o incêndio em um território indígena em Mato Grosso do Sul. As informações com a Evelyn Costa. O Ibama Preve Fogo de Mato Grosso do Sul confirmou que choveu nas áreas que estavam sendo consumidas pelo fogo na terra indígena Cadiuel. O acumulado registrado nesta terça-feira chegou a 120 milímetros na região. Ainda segundo o Ibama, essa chuva toda caiu justamente nas áreas onde os brigadistas estavam trabalhando. Agora o trabalho será de desmobilizar os acampamentos dos combatentes em meio à mata da região. Isso deve durar 2 dias e eles devem contar com o apoio do helicóptero do Ibama, isso porque as estradas ficaram alagadas. O incêndio destruiu cerca de 10% da terra indígena Cadiuel, onde vivem povos de 3 etnias. Evelyn Costa para o Brasil TV. No Maranhão, uma operação da Polícia Rodoviária, com o apoio de outras forças de segurança e de 2 organizações não governamentais, resgatou quase 500 animais silvestres. Os animais seriam traficados para feiras clandestinas de Pernambuco e da Bahia. Depois de um mês de investigação e 10 dias de operação, em 5 cidades na área de influência da BR-230, no sul e no oeste do Maranhão, foram resgatados 472 animais silvestres, a maioria papagaios de pelo menos 4 espécies que vivem em regiões de cerrado. Os filhotes foram capturados por caçadores que aproveitam o período de reprodução e montam armadilhas nos ninhos. Os pássaros menores que estavam em gaiolas já foram devolvidos à natureza. Mas em relação aos papagaios, foi preciso montar uma força-tarefa com a ajuda de estudantes de veterinária para alimentar os bichos, que vão passar por um período de readaptação até serem soltos. A intenção é a gente continuar cuidando deles até que eles possam ser soltos, fazer um projeto de reintrodução cientificamente que tenha aprovação científica, então fazer tudo certinho com monitoramento pós-soltura, mas isso é um projeto que a gente está vendo se vai dar certo ou se eles vão ser destinados para um CETAS, isso ainda não é certo. Segundo o Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais da Polícia Rodoviária Federal, todos os anos, pelo menos 5 mil animais silvestres são capturados nessa região e levados para os estados do Nordeste e até para outras regiões do país. Dessa vez, os animais seriam entregues para traficantes que atuam em feiras clandestinas na Bahia e em Pernambuco. A maioria das aves poderia morrer durante o trajeto. 31 pessoas vão responder por crime ambiental e maus tratos. E as multas somadas podem passar de R$1 milhão. A seguir, hoje é dia da Sergipanidade. A data celebra a emancipação do estado de Sergipe e da Bahia.
Brasil TV de volta falando das contratações no comércio de funcionários temporários nos próximos meses por causa da Black Friday e do Natal. Uma pesquisa da FEComércio revela que metade dos lojistas do Distrito Federal pretendem abrir mais de 4.000 vagas. A papelaria no centro de Ceilândia já está contratando a mão de obra extra para reforçar a equipe. Tudo para dar conta das vendas, que aumentam e muito pelos próximos 4 meses. São 10 vagas extras. E olha, para quem fica meio desanimado porque não tem experiência em comércio, o gerente tem uma boa notícia. Quando a gente recebe um currículo ou uma pessoa na própria loja e nos informa que não tem experiência, para nós é até melhor. A gente prefere assim, porque a gente acaba treinando e acostumando a pessoa conforme o nosso dia a dia, as nossas demandas diárias, né? Para nós é melhor assim. Depois da pandemia e com sinais de melhora da economia, os comerciantes estão otimistas com as festas de fim de ano. Lembrando que essa é a melhor época para o comércio. A Federação do Comércio estima que 4.300 vagas temporárias serão criadas para suprir a demanda. E olha, essas contratações já devem começar no mês que vem. Oportunidade que está aí. A Federação do Comércio, por exemplo, ouviu 410 empresas que foram taxativas. Disseram que pretendem contratar até 2 funcionários cada uma. Na loja que a Maria trabalha, já está tudo organizado para as vagas extras. Então a gente já faz toda a programação, contrata, né, se tiver para contratar, e já deixa tudo organizado para ter uma equipe mais engajada, preparada e fazer um dezembro excelente, né? É o que a gente espera. A Agência do Trabalhador também tem vagas abertas hoje. São 430 para diversas áreas. O Tiago já foi logo cedo hoje, deixando o currículo dele na Agência do Trabalhador de Ceilândia. E já de olho nessas vagas temporárias. Sim, tenho que procurar, né? A gente, no final do ano, a gente tem muita conta para pagar, então a gente tem que correr atrás. E tem mais notícia boa. A FEComércio disse que 70% das empresas entrevistadas afirmaram que há uma grande expectativa de efetivação do funcionário. Isso após a contratação temporária. E a gente é acostumado, quando acaba aquele período de maior fluxo, sempre recrutar pessoas que se destacaram mais, que desenvolveram um melhor trabalho e tal, entendeu? É sempre assim que a gente faz. Hoje é o dia da sergipanidade. A data foi escolhida porque nesse dia, em 24 de outubro de 1824, que chegou em Sergipe o documento que declarou a independência do estado da Bahia. E quem construiu a sergipanidade? Assim como no Brasil, foi a mistura dos povos. Para você, o que é sergipanidade? Para mim, tenho orgulho da minha cidade, né? Nasci e criei aqui, certo? E as comidas típicas também, né? Um cuscuzinho, né? O charque. Eu acho que todo cidadão, né, ele vai ter ali sua particularidade, mas aqui acho que o que a gente tem de mais forte é a nossa língua, né? Sergipanidade é tudo isso e mais um pouco. Um conjunto de traços típicos dessa cultura que torna a identidade dos sergipanos diferente dos demais brasileiros. E essa sergipanidade foi formada pelos brancos que nos colonizaram, pelos pretos que foram escravizados e também pelos indígenas que já viviam aqui. As terras sergipanas foram avistadas pela primeira vez em 1501, na expedição de Gaspar de Lemos, por meio da foz do Rio São Francisco. Mas os indígenas foram contactados pelos franceses. A relação entre indígenas e franceses durou por muitos anos. Eles faziam os escambos, ou seja, trocas de produtos e mercadorias. Os portugueses, de olho no nosso território, trouxeram os jesuítas para tentar catequizar os índios, mas enfrentaram muita resistência. A influência dos povos originários ainda é presente em vários nomes de rios e cidades. Você sabia que Pacatuba e Japaratuba eram 2 caciques e irmãos? Hoje são cidades do litoral norte, ao lado de Pirambu, que é o nome indígena de um peixe. Sergipe é um nome de origem indígena. Siriipe, falavam os índios. Siriipe, no Rio dos Siris. Pelo nome, nós já sabemos quem habitava aqui primeiro.
os índios, os povos indígenas, as várias etnias indígenas que habitavam o que depois viria a ser Sergipe na língua portuguesa. Essa mistura de etnias passou por muitos conflitos e algumas convergências, resultando na formação de quem somos hoje. Essa construção de sentidos de uma identidade sergipana se dá em diferentes campos. No meio da feira, com a venda de produtos que fazem parte da nossa tradição culinária, por meio da música, do folclore, do jeitinho de receber o visitante e até na forma de falar, viu? Ah, pois, o nosso vocabulário é de Torá. E ai de quem mangar da gente. Isso vem ser essa sergipanidade, essa mistura, essa miscigenação de cores, de músicas, de dança, da alimentação. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.